Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 293 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos examinar o impacto da publicidade de bebidas alcoólicas sobre o consumo, especialmente entre os jovens. Nossa conversa será baseada em um artigo de revisão de Ilana Pinsky e Samiel Jundi, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. A proposta é entender os mecanismos psicológicos que a publicidade utiliza e analisar o que as pesquisas científicas dizem sobre essa relação. O material que temos em mãos revisa-se em dezenas de estudos internacionais sobre o tema. Para começar, vamos tentar entender a base de tudo isso. A publicidade de álcool não apenas mostra um produto, ela parece operar em um nível mais profundo. O artigo sugere que nossa liberdade de escolha não é tão absoluta quanto a gente gosta de acreditar. Arbítrio, e adota uma visão de que nossas decisões são, na verdade, influenciadas por muitos fatores. Fatores internos e externos. E a publicidade, ela entendeu isso muito bem. A estratégia não é só tornar a mensagem bonita ou engraçada. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O artigo fala sobre a criação de âncoras, ou memórias afetivas positivas. Como isso funciona na prática? A publicidade associa o consumo de álcool a imagens de prazer, de satisfação do imaginário popular. Pensa em beleza, saúde, força, sexo. Essa correlação cria memórias positivas no cérebro. Ah, entendi. Aí, quando surge uma situação em que uma decisão precisa ser tomada, nossa mente tende a buscar um balanço positivo e essa âncora emocional, ela influencia a escolha. O artigo menciona que o mecanismo lembra o da adição. Ele ativa núcleos de prazer e reforço. E isso vai além de apenas escolher uma marca. O texto afirma que a fidelização a uma marca pode levar a um aumento no consumo geral de álcool. Sim, porque o álcool passa a fazer parte da autoimagem da pessoa. Vira um estilo de ser. Isso reforça ainda mais a memória afetiva positiva e tem mais. Uma campanha bem-sucedida de uma marca estimula a concorrência a responder. Claro. E isso gera um ciclo que aumenta a quantidade total de publicidade e, consequentemente, o consumo global. Entendida a psicologia, vamos aos dados. O artigo agrupa a pesquisa em 3 tipos. O primeiro são os estudos descritivos. O que eles descrevem? Essencialmente, eles analisam a frequência e o conteúdo das propagandas. A hipótese é que uma maior exposição a anúncios com apelos simpáticos aos jovens se associa a um aumento do consumo nesse grupo. E o que eles concluíram? Os menores de idade são realmente um alvo. A maioria dos estudos aponta que sim. Uma análise de conteúdo nos Estados Unidos verificou que propagandas de bebidas alcoólicas usavam apelos muito parecidos com as de produtos não alcoólicos. Direcionados aos adolescentes. Isso. E outra pesquisa do Center on Alcohol Marketing and Youth, o CAMI, mostrou que, per capita, os jovens são mais expostos à publicidade de álcool do que os adultos. Peraí, mais expostos? Mais expostos. Eu achei que seria o contrário, ou no máximo igual. É um dado que surpreende. O artigo traz dados bem específicos sobre isso, né? Sim, por exemplo, um estudo encontrou que a exposição de meninas adolescentes à publicidade de cerveja aumentou 216% entre 2001 e 2002. 216%? Em um ano. É um aumento gigantesco. E outro ponto relevante é a concentração de outdoors de álcool e cigarro em bairros de minorias e de menor poder aquisitivo em cidades como Chicago. E a publicidade não se limita aos meios tradicionais, certo? Ela está em todo lugar. De forma alguma, o artigo cita um estudo sobre letras de rap que observou um grande aumento ao longo de quase 2 décadas de menções positivas ao álcool, incluindo marcas específicas. E outro analisou a promoção não tradicional em esportes, como placas nos estádios, menções de locutores, tudo isso mantém a exposição alta mesmo com restrições. Certo. Então, os estudos descritivos mostram essa presença massiva da publicidade. Mas e o impacto direto nas pessoas? É o que os estudos de consumidores investigam, então. Isso, esses estudos usam um indivíduo como unidade de análise. E as pesquisas longitudinais que acompanham as pessoas ao longo do tempo são particularmente importantes aqui. Ah, sim.
Estudos da Nova Zelândia, por exemplo, apontaram que lembrar e gostar das propagandas de álcool aumentava a frequência de consumo atual e também a expectativa de beber no futuro. Ou seja, não é só ver o anúncio, é a reação que se tem a ele. Perfeito. O processo é complexo. Um modelo citado no artigo mostra que a identificação e a atratividade da propaganda levam a gostar da marca, que, por sua vez, prevê o consumo. E isso é influenciado por fatores como humor, personagens, que são mais atraentes para os jovens. O artigo também fala de merchandising e outdoors. Sim. Um estudo mostrou que adolescentes que possuíam produtos como camisetas e bonés de marcas de bebida tinham maior probabilidade de iniciar o consumo mais cedo. Mesmo controlando outros fatores. E outro estudo, de caráter longitudinal, associou a exposição a outdoors perto de escolas na 6ª série com a intenção de consumir álcool na 8ª série. É uma semente que é plantada bem cedo. É um cultivo, não um efeito imediato. E, por fim, os estudos econométricos, que olham para o quadro geral. Quais são as conclusões deles? Historicamente, os resultados eram conflitantes. Certo. Mas estudos mais recentes, com metodologias mais sofisticadas, mostram uma relação bem mais clara. Uma pesquisa de Saffer e Davey concluiu que uma redução na quantidade de propaganda implicaria numa redução, ainda que modesta, do consumo entre adolescentes. Então a relação existe. Existe. E sobre medidas de prevenção, o que esses estudos macro indicam? Olha, um vasto estudo americano avaliou o impacto de várias medidas. A conclusão foi que as 2 intervenções mais eficientes para reduzir mortes relacionadas ao consumo de álcool entre jovens seriam: Quais? a restrição completa da propaganda e aumento de impostos sobre as bebidas. As 2 mais eficientes. Isso coloca a publicidade no centro da questão. Coloca no centro do debate sobre prevenção. Então, o que tudo isso significa? Ao juntar a psicologia, os estudos de conteúdo e as análises de impacto, o quadro que se forma parece bem definido. A conclusão do artigo é que a publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores que influenciam os hábitos de consumo, em particular entre os mais jovens. O conhecimento atual indica que a redução da exposição à publicidade tem um impacto positivo e proporcional na redução do consumo de álcool, principalmente na população mais vulnerável. A revisão de literatura demonstra a forte influência da publicidade. Isso nos leva a uma questão que vai além do que foi discutido. Se os estudos apontam que a autorregulamentação da indústria é muitas vezes ineficaz, como seria um modelo regulatório verdadeiramente eficiente, que priorize a saúde pública num cenário de mídia global e marketing digital cada vez mais segmentado? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!